Muito boa noite, está entrando no ar mais um Tema Livre, agora 8 horas da noite desse domingo. Você sabe que você tem esse encontro aqui, todo domingo, 8 da noite, no nosso canal no YouTube, sempre com o professor Paulo Ferracioli, e sempre tratando de assuntos palpitantes, e aí nós estamos tratando já há algumas semanas da guerra da Rússia com a Ucrânia e os desdobramentos disso na economia mundial, na política, na economia, e nós estávamos conversando sobre esse assunto antes de entrar no ar, e eu cheguei à conclusão de que o bloqueio econômico, o isolamento econômico, é a arma principal que os países poderosos, os impérios usam nessas situações de conflito. Você vê que a Rússia está em guerra com a Ucrânia, mas os Estados Unidos estão impondo uma série de medidas restritivas ao comércio e enfim, a vida econômica da Rússia no mundo atual. Ao longo da história, isso se verifica. Nós temos aqui na história recente, para nós não irmos muito longe, nós temos Cuba, em 1962, com John Kennedy, a OEA declarando o bloqueio econômico que dura até hoje. Veja você que já acabou o comunismo, Fidel Castro já morreu, Cuba já não é mais aquele país comunista, a União Soviética já se dissolveu, já virou fumaça, e o bloqueio persiste até hoje. Cuba continua sofrendo esse bloqueio cruel que prejudica e penaliza geração após geração de cubanos. Tivemos também esse tipo de coisa com a Venezuela, mais recentemente com o Hugo Chávez, quando o governo americano também se apropriou de bens venezuelanos em seu território dos Estados Unidos, ativos que estavam depositados ou situados nos Estados Unidos também foram bloqueados, também foram retidos, e em benefício dos Estados Unidos foram retidos e tomados. A Grã-Bretanha também faz muito isso, porque ela foi quem ensinou. E nós estamos, então, agora verificando esse mesmo mecanismo em ação na Ucrânia. O que varia, o que muda, é que a geopolítica é outra. Então, nós hoje estamos vendo essa situação com outros olhos e com muito mais preocupação. Por quê? Pela primeira vez na história das sociedades contemporâneas, esse mecanismo é empregado num cenário de países com poder nuclear, com o poder que, no tempo da Guerra Fria, se dizia, tem o acesso ao o botão vermelho que explode uma bomba nuclear, alguma coisa assim. Existe um pouco de ficção nisso, um pouco de imagem até poética, mas é essa questão, e nós vamos começar por aí a conversa com o Paulo Ferracioli. Boa noite, Paulo, tudo bem com você? Boa noite, tudo ótimo. E eu acho que você começou maravilhosamente bem, falando em parte Muito obrigado. Que é o final do que a gente vai dizer, que esse poder que os Estados Unidos têm e que está sob risco, e esse poder que o sancionado tem de apertar o botão, que não é uma bobagem, não é uma ficção, não. Afinal de contas, o Putin já avisou várias vezes que os equipamentos nucleares dele estão prontos para serem utilizados. Então, é uma coisa muito séria. Mas eu acho que a gente tem que começar falando mesmo de como é que os Estados Unidos têm esse poder. E esse poder, que a gente tem que entender bastante bem, ele deriva do fato de que, além dele ter armas nucleares, além dele ser uma economia poderosa, além dele ser um mercado poderoso, ele tem a coisa mais importante do planeta, que é o poder de emitir o meio de pagamento aceito globalmente. Ele pode emitir dólares. A moeda internacional é o dólar. E ele pode fazer o que ele quer, porque se ele pode cortar o dólar de um, cortar o dólar de outro, e impedir negócios que utilizem dólares, impedir a utilização de dólares no SWIFT, que tem sido tão falado. E como é que essas nações que são sancionadas podem fazer? Só que isso só até agora... Paulo, só um segundo, Paulo, fazendo uma interrupção breve, só para você me esclarecer. Nesse caso específico, os Estados Unidos, então, utilizam a sua moeda, que é a moeda da economia, a moeda mais forte da economia atual, utilizam essa moeda como o ponto de barganha para todo o negócio internacional, para todo tipo de pressão. É isso?
É exatamente isso. Só que desta vez eles juntaram-se, como conseguiu se unir mais do que em outras vezes, o Ocidente, chamado Ocidente, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, e Japão, Coreia não é, mas como conseguiu se unir isso aí, principalmente tem o dólar, que está atualmente, que a Rússia não pode utilizar, nem o euro, que a Rússia não pode utilizar. E o que é pior, todos os depósitos que a Rússia tinha, nos Estados Unidos e nos países europeus, inclusive na Inglaterra, estão bloqueados. Então a Rússia não pode utilizar cerca de metade, porque a Rússia foi se preparando para esse momento. Foi acumulando reservas. Só que cerca de metade do que estava acumulado de reservas, os Estados Unidos se apropriaram. Estados Unidos, Europa e Grã-Bretanha, que é uma situação inacreditável, uma situação muito dramática. Porque é interessante a gente ver tanta sanção A, sanção B, sanção C. Eu acho que tem uma frase muito clara no site da União Europeia, quando ele fala: nosso objetivo é, número 1, impedir a Rússia de financiar a sua guerra. Número 2, impedir sancionar a elite russa para que ela sinta efeitos políticos e econômicos. Essa coisa dos bilionários, dos magnatas russos, isso aí, tudo bem. Pode ser que isso implique na queda do Putin. Pode ser que essa gente consiga derrubar o Putin. Acho difícil. E tem gente que diz, mas eles são todos... Porque tem uma versão que é muito falsa. Eles são todos amiguinhos do Putin. As pessoas que entendem mais esse assunto, muito mais do que eu, dizem que o Putin tem várias divergências com vários deles e está achando ótimo se livrar de vários deles, porque o Putin quer dar uma moralizada na Rússia. Essa é uma versão que rola em muitos meios da imprensa, que não há mais a oficial do Ocidente. Só para a gente entrar um pouquinho nessa questão em particular, eu queria lembrar que o Putin está no poder há muito mais tempo do que seria aceitável em qualquer democracia moderna. Os Estados Unidos, pelo menos, têm um revezamento formal, esse revezamento de republicanos e democratas na Casa Branca, que mostra que tem uma certa dança, um respeito, uma liturgia que se segue, embora os republicanos avancem em determinadas pautas e os democratas sejam mais conservadores do que os próprios republicanos em determinadas outras pautas. Mas o fato é que o Putin precisa até arrumar a casa dentro de casa, ele precisa passar uma vassoura, tirar um pó ali para poder manter e fortalecer a sua posição interna dentro da Rússia. É isso que você está dizendo? Eu diria que ele gostaria de tornar a Rússia mais poderosa. Eu já disse aqui, eu acho que na vez passada, se a gente fosse definir o Putin é um nacionalista conservador. E ele sabe que essa gente faz grandes saques contra a Rússia e que ele gostaria de reduzir isso. Isso que eu estou dizendo não é o que está dito normalmente. O que está dito é que o Putin é um dos saqueadores, é amigo, que essa gente esconde o dinheiro do Putin. Difícil. As versões, é uma guerra de versões muito fácil, muito difícil de se saber o que acontece. Agora, o Putin ter ficado muitos anos no poder, vamos ter claro, muita gente fica muitos anos no poder. Eu não me lembro exatamente, mas o Putin não está desde 1999 no poder. Ele saiu da presidência num período que ele trocou com o Medvedev. O Medvedev, que era para ser um belo sucessor dele, fracassou no tratamento da questão da Sérvia, e o Putin não ficou satisfeito, daí a pouco o Putin voltou numa próxima eleição. Também, para ter clareza, trocam os nomes, mas o Japão, desde 1956 até hoje, é o mesmo partido, com exceção de 3 anos. Singapura, que é tido como um show da democracia, que está longe de ser um país que ainda tem penas de chibateamento em praça pública. E se nós olharmos aqui para os nossos vizinhos latino-americanos, o México eu acho que o decano disso aí, com aquele PRI, o Partido Revolucionário Institucional, que ficou 70 anos, ou mais de 70 anos,
no poder a partir de uma revolução popular, que também não deu em nada, no final das contas, né? Agora, você, no início do Deixa eu te programa... lembrar uma coisinha. E os Estados Continue. Unidos? Os Estados Unidos teve um presidente, o Roosevelt, que foi eleito 4 vezes seguidas presidente da República. Numa exceção. Num cenário de guerra, num cenário em que os Estados Unidos deram mais uma amostra de flexibilidade, capacidade de adaptação a uma realidade externa muito importante. Eu acho que isso também é um aspecto que nós devemos tratar quando nós falamos do posicionamento americano em relação à Rússia e do posicionamento russo em relação aos Estados Unidos. A Rússia é muito mais engessada, me parece, do que essa estrutura americana azeitada, que é capaz de fazer esses malabarismos e escapar de situações. De toda maneira, você dizia, antes de nós entrarmos lá, sobre a capacidade do Putin de driblar as sanções, ou pelo menos de jogar as sanções adiante. Essas sanções que são aplicadas à Rússia, elas terão desdobramentos também sobre países com os quais a Rússia mantém negócios e países vizinhos. Esse é o ponto. Não é isso? Esse é o ponto. Porque, número 1, já conversamos várias vezes aqui, todos os países estão fazendo sanções contra a Rússia, todos estão apoiando. Isso é totalmente mentiroso. Totalmente mentiroso. Apenas estão com sanções efetivas contra a Rússia Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e União Europeia. Apenas isso. A Singapura disse que talvez fizesse, mas não fez nada, então o resto do mundo não tem nada contra. É um peso muito específico, né, Paulo? É um peso muito específico. Mas veja bem, quem está se tornando, isso é que é interessante, muito isolado, é os Estados Unidos, são os Estados Unidos, que estão no isolamento, só não está no isolamento desse chamado Ocidente. Ontem eu fiquei muito impressionado quando eu vi o Ian Bremmer, que é um super analista de geopolítica, dizendo: os Estados Unidos, o interesse americano deveria ser acabar com essa guerra já. Não é um mês que vem, nem 6 meses, nem deve ser o interesse de destruir todo o exército russo. Tem que acabar com essa guerra já. E ele não explica isso. Por quê? Porque vai se explicitando problemas que os Estados Unidos têm no planeta. E o principal problema que ficou explicitado é que, olha, deixar as suas reservas nos Estados Unidos significa que os Estados Unidos mandam no seu país. Feito está mandando com a Rússia. Feito já mandou. Claro que os países reagem, mas os países perdem o direito de usar as suas moedas. E, além do mais, quando eles proíbem, feito proibido no Irã, de que qualquer americano faça negócio com o Irã, é uma coisa, mas existem as chamadas sanções de segunda ordem. Quem fizer negócios com quem faz negócio com o Irã, também será punido. Também. Ou seja, o que aconteceu? Por que quando assinaram aquele acordo que o Trump saiu? O que aconteceu foi que a Europa queria manter o acordo e disse: não, nós vamos continuar. E nós vamos continuar nossos investimentos lá. E a Europa levou uma delegação de 200 empresários para investir bilhões de dólares. Quando eles voltaram para a Europa, os banqueiros europeus disseram: nós não podemos financiar isso. Por que não pode? Porque se nós financiarmos isso, nós perdemos acesso a todo o sistema financeiro de Nova York. Porque a sanção de segunda linha é que, se eu fizer negócio com quem faz negócio com o Irã, eu sou punido. Eu sou inviabilizado de fazer negócio nos Estados Unidos. Esse poder só tem quem emite a moeda do planeta. Esse poder, Paulo, ele tece uma teia de interesses que não são apenas econômicos, mas principalmente políticos e estratégicos, ou seja, de geopolítica internacional, mundial, porque não é só em regiões ou determinadas áreas. Mas você vê que você falou ainda há pouco que os países que efetivamente tomaram posição e tomaram medidas efetivas contra a Rússia, segundo as sanções determinadas pelos Estados Unidos, são esses países que você citou, que tem um eixo principal, Grã-Bretanha e Estados Unidos e tal, mas tem também Canadá, por aí, Nova Zelândia, até Singapura pensando nisso também. Mas a Singapura não tomou. Diz que talvez tomasse, mas não tomou. Não fez sanções. Tá, mas nós temos também, de outro lado,
um esforço de fortalecer a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, com a adesão de novos países, também de efetividade duvidosa, digamos assim, se é que é permitido esse tipo de raciocínio sofista aqui. Quem era a Suécia? A Suécia sendo pressionada, não é? A Suécia sendo pressionada agora por aquele outro país que fica junto da Dinamarca, ele é Finlândia. A Finlândia querendo aderir à OTAN e forçando a Suécia a fazer o mesmo. Você acredita que se você pegar todos esses países aí, que já são as franjas da Europa, e você juntar todo mundo na OTAN, você vai sufocar a Rússia mesmo? Não, eu acho que a Finlândia é um problema muito sério. A Finlândia tem uma fronteira enorme com a Rússia. É um problema igual da Ucrânia. E o Putin a Suécia também está ali do lado, está do lado de todos esses países. O Putin já avisou, olha, se Finlândia e Suécia aderirem, eu colocarei mísseis nucleares supersônicos no Mar Báltico, o que significa que ele vai colar na Lituânia, Estônia e Letônia. Lituânia, Estônia e meu Deus do céu, faltando o nome aqui agora, que horror. Mas, de qualquer forma, ele vai colocar, e não nos esqueçamos aquele pedacinho de Kaliningrado. Kaliningrado fica dentro da Europa, e nos acertos da Segunda Guerra Mundial, Kaliningrado continua sendo um pedaço da Rússia. Ele já ameaçou antes, ele falou, colocarei mísseis nucleares em Kaliningrado, que é uma área razoável, que se ele colocar ali, os mísseis que ele tem chegam em 3 minutos em Berlim, em 4 minutos, é um horror. Ele já fez essa ameaça essa semana. Quer dizer, com esse cenário aí, uma solução qualquer que seja é cada vez mais distante. Nós vimos ainda há pouco, você enfatizou isso com o artigo do europeu aí, você falou o nome, não me lembro o nome agora, mas o fato é que ele falou que os Estados Unidos deveriam acabar com esse conflito imediatamente. A prioridade A dos Estados Unidos, do Biden, deveria ser acabar com esse conflito com a Ucrânia, Moscou e Ucrânia. Mas o próprio governo Biden vem dando sinais repetidos de que quer estender essa corda até onde não puder mais sustentar, ele acredita que vai vencer, o lado dele é mais forte. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o próprio Zelensky querendo fazer alguma coisa, sair desse impasse, que para ele não é interessante ficar ali debaixo de bombardeio, e a Rússia também quer achar uma solução. Os Estados Unidos ficam numa figura meio vilã nessa história, nesse aspecto particular, ou você acha que não? Olha, eu acho que ele está fazendo um papel muito discutível. Discutível no sentido de que você pode dizer que ele está certo se você torce por ele, que ele está errado se você contra ele, e há argumentos dos dois lados. Mas não há a menor dúvida que nessa disputa de narrativas, como a imprensa ocidental é extremamente forte, eu diria que ele está ganhando. Esse é que eu vejo. Esse olhar crítico aos Estados Unidos, eu não sei se existe na imprensa internacional. Mas, nesse momento, voltando às sanções, aconteceu uma coisa muito impressionante, muito forte, porque os países do planeta são controlados pelo sistema financeiro internacional diante do risco, do grande perigo de entrarem em default, dar o calote, no popular. E quando um país entra em default, as agências internacionais que garantem novos financiamentos, que dizem se ele é um país arriscado ou não, esses países perdem acesso aos fundos internacionais. E imagina-se que esses fundos são básicos, que afinal de contas são dólares que poderão entrar para irrigar as economias. E nesse momento, os Estados Unidos, na segunda-feira passada, tinha que pagar 600 milhões de dólares de um empréstimo, de uns bônus que ele lançou. Olha que coisa inacreditável. Ele tinha o dinheiro estava nos Estados Unidos, ele quis usar os recursos que ele tem, que são dele, que são do Banco Central, para pagar. Mandou a ordem de pagamento,
para a Goldman Sachs. E chega uma ordem do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos dizendo não processe esse pagamento. Como é que uma pessoa não pode usar o seu dinheiro para pagar a sua dívida? E aí, mas vamos lá, mas isso é gravíssimo, porque isso é que está no jornal de ontem, que é impressionante. Claro. Só esclarecendo uma coisa aqui, era uma dívida russa. Russa. É isso? Ele emitiu bônus. Bônus são títulos que a Rússia garante. Então, aí tinha que resgatar isso, e eram 600 milhões de dólares, e ele já tinha esse dinheiro alocado, e o dinheiro estava nos Estados Unidos, em território americano. Sim. E dependia de autorização do Federal Reserve para poder mexer nesse dinheiro, e aí o Banco Central americano... né? O Banco Central americano proibiu. Quem deixa o dinheiro nos Estados Unidos, imagina que possa mover o seu dinheiro de um lado para o outro, pode pagar suas dívidas. Óbvio. Mas simplesmente o Departamento do Tesouro não permitiu. Não pode fazer esse pagamento. Então, mas olha o que o Putin fez. Mandou o ministro da Economia dizer o seguinte: então eu vou pagar em rublos. Por que você vai pagar em rublos? Rublo não pode ser usado para pagar uma dívida em dólares. Não, mas espera aí, eu tenho os dólares, eu estou pagando em rublo porque o meu dinheiro não estão me deixando pagar com o meu dinheiro que está aí dentro e que são dólares. E aí vai surgir uma demanda, uma pendenga judicial, porque as agências de rating estão já ameaçando a Rússia que vão declarar default da Rússia daqui em dia 5 de maio. Depois vai ter mais um prazinho. Mas, e como o Putin está dizendo, eu vou processar. É um caso muito complicado. Havia muitos advogados nessa artigo do New York Times de ontem, advogados top, os dos credores dizendo, não, temos que ameaçando. Mas os advogados mais razoáveis dizendo, não, eles têm o dinheiro, eles querem pagar. Então, é um caso que vai durar décadas. Houve quem dissesse assim, décadas na justiça. A gente fez esses calotes da Argentina. Como é que vai resolver isso? E aí um detalhe interessante é que essa é uma operação capitalista normal. E total. Não há porquê você impedir a Rússia de fazer essa negociação, a não ser que você esteja usando de argumentos políticos, de argumentos econômicos para você embasar essa decisão que é arbitrária. E essa questão é que, porque é o maior problema, o maior perigo para os Estados Unidos e que muita gente já está vendo. Porque, neste momento, ficou claro que o acerto que foi feito, que nós já falamos aqui também, lá na década de 70, com a Arábia Saudita, que ela só venderia petróleo em dólares e com os dólares que ela recebesse, os petrodólares, ela compraria títulos do Tesouro Americano. Isso aí está desabando. Você está disposto a ter todo o seu dinheiro? Que país está disposto a ter todo o seu dinheiro nos Estados Unidos? Os são sócios dos Estados Unidos, tudo bem. Mas a China é o que tem o maior problema. Porque a China tem 1 trilhão e 200 milhões de dólares e 100 bilhões de dólares em títulos do Tesouro Americano. E os Estados Unidos falaram, olha, esse dinheiro dançou, acabou, esses títulos já não podem. Não, eles não vão fazer, já fizeram com outros países. Se fizeram agora com a Rússia, podem fazer com qualquer um. Por que é que a Arábia Saudita, preocupada e irritadíssima com o Putin ficar chamando o MBS, que é o príncipe herdeiro, de assassino e coisas do gênero, fica numa situação terrível. E ele simplesmente está decidindo, está acertando a começar a vender petróleo contra o que foi acertado na década de 70 em renminbi para a China, que está fazendo uma negociação pesada. Então, existe mais. A Rússia ficar impedida de negociar com todo mundo? Não. Ela pode negociar utilizando o apoio que a China está dando para a Rússia. Mas a capacidade da Rússia, embora, vamos dizer, em termos de informática, o sistema russo é tão bom quanto o SWIFT. Aliás, é melhor do que o SWIFT, porque ele dá a mensagem e faz a transferência do dinheiro. O SWIFT
não faz tudo isso. Mas o mundo tem mais de 50% das suas reservas em dólares, 20% das suas reservas em euros e 2,7% em renminbi. Então, é muito pouco dinheiro que pode circular com esse apoio da China. Mas, de qualquer jeito, a China e a Rússia podem fazer negócios, comprar, exportar e importar. O negócio mais importante, sob um ponto de vista do inesperado, é a Índia, que está acertando pesadamente começar a pagar as compras russas em rublos, inclusive gás, inclusive principalmente petróleo, e a Rússia compraria em rupias, que é uma coisa que vai da Índia, que é uma coisa, veja bem, começa a surgir a possibilidade de... Porque o planeta funciona como? Qualquer coisa que você vai comprar, eu quando importo da China, eu tenho dólar, eu compro dólares, claro. A operação normal. Pago com dólares para a China transforma os dólares em renminbi. O núcleo da operação é sempre o dólar no planeta Terra inteiro, na sua grande maioria. Das operações feitas no SWIFT, a grande maioria é feita em dólares. Só que se começam a surgir operações, vamos lá, qual era a lógica da ordem liberal internacional econômica? A lógica dessa ordem era uma liberalização total, fora trabalho, fora emprego, que aí não tem jeito, pelas questões de impedir a invasão de pobres nos países, mas liberalizar fluxos de capitais, liberalizar fluxos de investimentos, liberalizar fluxos de comércio. Neste momento, nas sanções americanas, o comércio com a Rússia está proibido, as transações financeiras com a Rússia estão proibidas e as transações de investimentos estão proibidas. Quer dizer, eles não vão sequer vender produtos tecnologicamente sofisticados para a Rússia. É uma coisa complicada, quer dizer, essa ordem desaba, porque o mundo começa a ver, peraí, o que está preocupando as pessoas é isso. Vai começar a fazer água por todo lado. Vai começar a fazer água por todo lado. Na verdade, eu acho que essa coisa, para a gente traduzir para uma linguagem que a juventude gosta muito nessa coisa aí, os Estados Unidos estão lacrando essa questão aí, estão fechando a Rússia para qualquer tipo de abertura possível. Mas a verdade é que os Estados Unidos imaginam que vão vencer essa queda de braço ao longo do tempo, que é uma aposta que nós vimos falando, não só nesse programa, mas em outros também, que é uma aposta que não está muito baseada, na verdade, dos fatos, na história, pelo menos, dos fatos. Você fala agora, por exemplo, da Arábia Saudita como uma ameaça a esse equilíbrio americano da venda de petróleo, do negócio do petróleo no mundo, porque tem que ser em dólar. Você fala também das negociações, o dólar é a moeda internacional por excelência, mas ela não será por todo o tempo possível no futuro. Ela não será, pode ser que seja mais cedo do que se prevê, pode ser que seja mais para cá, mais para lá, mas o fato é que os impérios todos se constroem, se estabelecem e se exaurem, se acabam, e os Estados Unidos parece que estão chegando a esse ponto de exaustão, que junta aí uma série de fatores econômicos, de fatores ideológicos, fatores políticos, em suma. Tudo isso, quer dizer, 10 anos atrás, quem imaginaria Donald Trump presidente dos Estados Unidos? E, no entanto, aliás, 15 anos atrás, quem imaginaria um negro na presidência dos Estados Unidos e mais um negro democrata responsável pelo maior número de ataques e de guerras iniciadas no seu período de governo na história recente americana? Então, essas coisas todas vão mudar muito rapidamente. Eu acho que nós estamos chegando aos 30 minutos de programa. É um bom momento para você fazer uma reflexão geral, um apanhado, para nós jogarmos a bola para o domingo que vem e deixar, não só na cabeça de quem está acompanhando a conversa, mas na nossa própria cabeça, esse raciocínio. Para onde é que a gente vai conduzir essa conversa na semana que vem? O que você acha? Duas coisas. Número 1, as batalhas que estão acontecendo na Ucrânia não são mais importantes do que está acontecendo no planeta. No planeta está acontecendo coisas muito mais sérias.
muito mais importantes, muito mais transformadoras do futuro, por mais que haja, sinto carinho pelos que estão perdendo suas casas, etc., mas não é o mais importante. A guerra nem é entre Ucrânia e Rússia, é a guerra entre OTAN e Rússia. A Ucrânia está no meio, coitadinha. Número 1. Número 2, eu acho que a gente tem que continuar muito atento, a observar muito atentamente essa questão da moeda, porque eu tenho ouvido muito essa opinião de que pode se acelerar muito o fim do dólar. A construção de uma moeda como moeda internacional dura décadas. Veja o que aconteceu na passagem da Libra para o dólar. Vamos ver, vamos acompanhar diuturnamente, porque é o que, como dizem os portugueses, é o que está a dar. Ok. Então, você se está satisfeito com esse encerramento aí? Podemos encerrar hoje? Podemos, na hora exata. 31 minutos e 7 segundos. Eu estou achando Puxa, que perdemos um minuto. Estou achando que eu e o Paulo estamos temerosos de aprofundar o assunto agora e não pararmos antes da meia-noite. Paulo, um prazer grande mais uma vez. Espero que o nosso espectador aqui tenha curtido bastante, tanto quanto a gente. Um grande abraço para você, Paulo. Um grande abraço para você que acompanhou. Semana que vem, 8 horas da noite, aqui no nosso bate-canal, bate-horário, tema livre, live.